peregrino, seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. E nesse vídeo de hoje você vai entender de vez essa dúvida que não sai da cabeça das pessoas, né? Maçonaria é religião, né? Vamos analisar algumas características do que é uma religião e do que é uma ordem iniciática. E depois desse vídeo nunca mais você vai se confundir ou será confundido. Ó. Um salve aí para todos os motoqueiros aí. Então, um fortíssimo abraço aí para todo mundo que anda de moto. Mas, pô, dá um tempo aí nesse escapamento aberto. Pô, por favor, né? Até o cachorro do vizinho ficou louco aqui também. Bom, vamos lá. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. E se você não é um inscrito no canal, está chegando aqui agora, vou te fazer um convite do fundo do meu coração. Inscreva-se aqui no canal Fatos Maçônicos, dê o seu like, ajude os vídeos aí. Falando em ajudar os vídeos, essa música muito bacana é de um clipe, de uma parceria que o canal Fatos Maçônicos acabou de fazer aí, que é referente à música e sons para libertar a sua mente. Então conheça esse trabalho, que é um trabalho de áudio e vídeo muito bacana, e fique por dentro aí de todas essas frequências e músicas interessantíssimas de relaxamento, né? Então conheça esse trabalho muito bacana, uma parceria aqui do canal Fatos Maçônicos. E se você quer dar um passo a mais no entendimento do que se refere à maçonaria, vou recomendar também que você conheça ali meu site, né? Tem luizmiller.com.br, tem o curso Entenda a Maçonaria, tem uma série de livros ali para você expandir a sua mente, que é um dos objetivos da maçonaria. E também tem a nossa Escola da Tradição Primordial. Conheça um pouquinho a respeito dessa questão aí da tradição primordial da humanidade, que é uma questão muito importante e para verdadeiros pesquisadores é fundamental. Então conheça a Escola da Tradição Primordial. O link está lá no meu site, ou escoladatradição.com.br, beleza? Então o que acontece, né? Aqui eu estava vendo hoje de manhã uma série de comentários, né, como o pessoal põe aí. Me desculpe, eu não consigo, evidentemente, eu sou humano, apesar de não parecer, eu sou humano, né, e tem outros afazeres, tem outras tarefas, então não tenho conseguido acompanhar todos os comentários. Dentro da medida do possível eu vou respondendo, né? Até por conta disso tenho feito algumas lives que ficam alguns comentários sem responder. Eu procuro responder todos, certo? Eu sento aqui, não consigo fazer isso todo dia, mas eu sento aqui e vou respondendo. Pode ver, tem um monte de, quase todos os comentários são respondidos, certo? Se forem viáveis, obviamente, né? Primeira coisa, né? Se forem viáveis. Então a minha intenção é essa, responder todo mundo e até fazer as lives, porque daí a gente já faz um bate-pronto, já responde na hora, né? O cara perguntou, já está sabendo a resposta. Então está funcionando desse jeito o negócio. E enfim, né? Dentro das várias perguntas, né? Sempre ficam taxando, né? Maçonaria, satanismo, aquele negócio todo que todo mundo já conhece, né? Quem me acompanha aqui já há algum tempo, nos diversos vídeos que tem o canal aqui, já sabe algumas questões, né? Mas eu já até comentei, sabe? Eu falo às vezes, né, que existem características nas duas correntes, né? Vamos primeiro separar o joio, vamos começar a separar o joio do trigo. Vamos entender que são correntes, né? São correntes religiosas, certo? Elas têm determinadas características e determinados limites. E correntes iniciáticas têm determinadas características e determinados limites. Exemplificando, certo? Vamos pegar uma religião bem conhecida, né? Vamos pegar a Igreja Católica Romana, né? É uma das igrejas católicas, é a Igreja Primaz, a primeira católica. No entanto, existem outras, né? Não estou falando mal da Igreja Católica, nem fazendo propaganda de ninguém, mas saibam que existe, por exemplo, a Igreja Católica Brasileira, a Igreja Católica Liberal, o que mais? A Igreja Vetero-Católica, daí nós temos lá os anglicanos, que são católicos, meio protestantes, então possuem algumas características, né? Então essas outras correntes são católicas também, né? Muitas delas, certo? Existe a parte do protestantismo, que seria uma subdivisão do cristianismo. Enfim, né? Estou fazendo um resumão, espero que você esteja conseguindo me acompanhar. E ela funciona, as igrejas católicas têm por característica os rituais, né? Diferentemente do protestantismo, por exemplo, e lá tem um sacerdote, né?
que é uma pessoa que recebe, né, uma pessoa consagrada para desempenhar aquele trabalho espiritual, vamos pôr desse jeito, né? Então, o que é o sacerdote, afinal de contas? É uma pessoa que passou por uma série de graus iniciáticos, né? E eu falando isso para você, você percebe que dentro da religião existe uma subdivisão, que são, vamos pôr assim, a casta sacerdotal. Tem os sacerdotes e tem os leigos, o pessoal que vai frequentar, né, o pessoal que vai lá domingo na missa. Todo mundo perguntava aí pra galera aí antigamente, que religião que você é? Ah, eu sou católico. O cara não vai na missa, nem no domingo de Ramos, certo? Mas enfim, né, hoje está mais complicado. Eu tomei até por fora aí como é que está essa situação dessas pesquisas, né, como é que o Brasil está. O Brasil já foi, não sei se ainda é, o Brasil mais católico, o país mais católico do mundo, certo? Não sei se mantém ainda, mas a igreja vem perdendo, né, por uma série de coisas. É uma instituição muito antiga, não estou falando mal, por favor, né, eu só estou analisando hoje está beleza, o aspecto histórico, né, se você conhece desde o princípio, quando se formou essa religião, sabe, né, Jesus institucionalizou lá através de Pedro, e assim se criou uma corrente. Daí dessa corrente, ela começou a agregar, vamos pôr assim, no melhor sentido da palavra, por favor, né, uma série de características, né, como por exemplo, é uma religião monoteísta. Nós possuímos, no mundo estou falando, religiões que são politeístas, né, tem mais de um deus, tem vários deuses, né, como por exemplo, os gregos, os romanos antigos, né, religiões antigas, os nórdicos, enfim, né, é só uma delas, né, não vou nem entrar em pormenoridades de religiões do Oriente Médio, né, mas nós temos, por exemplo, o islamismo também é uma religião monoteísta, certo? Enfim, existe essa pequena diferença. No caso aqui citado, estou falando da Igreja Católica, que possui um Deus, monoteísmo, certo? Então, possui um vínculo, certo? Que seria o Papa, né? Seria dentro da estrutura hierárquica, vamos pôr desse jeito, ele seria a figura principal, né? O líder espiritual dessa corrente. E ele traz, né, junto com os cardeais, né, depois tem toda uma questão estrutural e administrativa, toda uma questão assim, estrutural mesmo, né, dessa corrente de cardeais, de arcebispos, etc, etc, que vão criando as legislações, né. As legislações, só para você entender, existe uma série de legislações, mas existiram os concílios, né, os conselhos, certo, que foram, na verdade, durante os séculos, criando o regramento para a Igreja Católica, às vezes criando alguns problemas para eles mesmos, né? Por isso que existem algumas divisões, por falta de concordância do que é pregado nessa determinada legislação. Então, aqui nós vimos o quê? Nós vimos que existe dentro da corrente religiosa, vamos pôr aqui, dentro da corrente religiosa nós temos os seguidores e os sacerdotes. E depois, dentro da questão da hierarquia sacerdotal, existe um que seria o principal, no caso o Papa aqui, certo? Você vai ver, se você começar a pegar esse padrão e começar a colar em outras religiões, você vai ver que com uma ou outra modificação é muito parecido, certo? Então, corrente religiosa, pá, pronto, vamos pôr pro lado aqui, puf. Agora vamos pegar a maçonaria, outra coisa, vamos pegar de outro lugar, pá. Maçonaria, como que é a estrutura da maçonaria? Maçonaria funciona na sua totalidade como um contexto iniciático, ou seja, a pessoa entra, ela não vai se tornar um sacerdote, mas ela entra para entrar na sociedade, eu quero dizer, né, na verdade, ele passa por um processo iniciático, que é um processo de influência espiritual, como o padre, certo? O padre lá tem vários graus, né? Tem o porteiro, leitor, acólito, exorcista, diáconos, vai ter uma diferença em uma ou outra corrente, e depois o presbítero, que seria o padre, né? E ele trabalha no limite que a gente chama o limite da reintegração, que eu estou colocando aqui, né, para que seja muito claro, né? Existem vários e vários nomes tocados nessa questão dos arcanos menores, ou os mistérios menores, são os mistérios da reintegração do ser, certo? Como eu falo aqui no canal, então a busca fundamental do alcançar tanto da maçonaria, que é o limite, quanto o do sacerdócio, certo? É tornar-se o Adão, como eu falo aqui no canal, o Adão antes de morder a maçã, antes do pecado original, voltar à sua originalidade. Então esse é o objetivo, tanto um quanto do outro. Você veja como é muito interessante, né, a questão essencial da maçonaria, como membro da maçonaria, né, deve proceder numa busca de expansão, certo? Um caminho
difícil, na verdade, e o sacerdote é a mesma coisa, é um caminho lindo, certo? Buscar reintegrar a sua originalidade como ser divino, né? Então o caminho é esse. No entanto, a religião ela transcende isso daí, né? Transcende esse grau dos mistérios menores e vai além aos mistérios maiores, que são os mistérios da transcendência do ser, outros aspectos, né? Outros aspectos ligados ao vínculo com a unidade, certo? Na maçonaria não se possui esse tipo de coisa. Outra peculiaridade, por exemplo, existe um Papa na Igreja Católica Romana. Na maçonaria não existe um Papa, não existe, né? Nós temos o quê? Dentro da estrutura administrativa, nós temos os nossos líderes, que são eleitos, né? De uma forma extremamente democrática, por voto, né? Todo e qualquer mestre maçom que esteja regular dentro da sua jurisdição, obviamente, né, tem o direito de votar e escolher o melhor entre nós, o nosso grão-mestre, no caso, né? Então, aqui, só para ter ideia, no Brasil, em todos os estados de correntes que eu falo aqui, né, que é o Grande Oriente do Brasil, as grandes lojas e os orientes independentes, cada um possui um grão-mestre. Então você veja quantos grãos-mestres existem por aí. E no caso do Grande Oriente do Brasil, que tem uma estrutura federativa, possui um grão-mestre geral, né? Replicando mais ou menos o que a gente vê na vida pública. Então você tem o presidente na vida pública, você tem o grão-mestre no Grande Oriente do Brasil. Daí você tem o governador na vida pública, você tem o grão-mestre estadual, certo? E daí você tem o prefeito, daí você tem o venerável mestre. Então, basicamente, daí tem toda aquela estrutura, né, do legislativo, executivo. O executivo seria esse, né? Mas o executivo com seus secretários, eu quero dizer isso, né? Tem o legislativo, que são os nossos queridos e amados deputados maçons, né? Deputados maçônicos dentro da estrutura da maçonaria. No caso do Grande Oriente do Brasil, possui os deputados federais e os deputados estaduais, e tem o poder judiciário, tem os juízes, né, que vão, juízes eleitorais, juízes que vão, enfim, tem toda uma estrutura judiciária, né? Tem um Ministério Público, tem toda uma estrutura como a gente vê aqui no nosso mundo normal, aqui no nosso mundo público, assim falando, né? Não que a maçonaria seja anormal, né? Não interprete de forma negativa. Bom, também tem a questão que é fundamental, que todos nós somos acusados, né, de crer no Gadu. Então a visão que a maçonaria passa para procura passar, na verdade, para o seu filiado, para o seu irmão, para o membro, é uma questão extremamente neutra. Ou seja, uma diferença, né? Se você é um católico, tá, você se autoproclama um católico, né? Você nunca poderá, por exemplo, aceitar algumas características de outras religiões e mesmo outras divindades, certo? E existem. Certo? Você não pode ser católico. Eu vou fazer uns exemplos, sempre faço uns exemplos extremos assim para o pessoal entender, né? Então você não pode ser um católico e você não pode seguir a religião hinduísta, por exemplo, né? Com Shiva, Brahma, Vishnu, certo? Você não pode crer em Deus e crer, por exemplo, em Vishnu, por exemplo. Enfim. Certo? São linhas bem diferentes, né? E se você for no hinduísmo puro, obviamente, né, lá na Índia, né, numa corrente que venha de forma tradicional, vai ser a mesma coisa, né? Se você estuda, pratica, né, o hinduísmo, tal, você não poderá ser um católico romano, por exemplo. Então tem essa peculiaridade. Dentro da questão da corrente iniciática, já não existe esse fator limitador, porque ela não é uma religião. Ela prega com que a pessoa acredite em um princípio criador, certo? Entendendo que nós somos seres eternos e alguma coisa, né, criou esse mundo fenomênico onde vivemos. Então, não existe ateísmo nas correntes tradicionais por conta disso. Nós cremos que alguém fez alguma coisa, alguém assim no sentido, não vamos tornar pessoal, né? Ou houve um princípio, que é difícil mas houve um princípio, certo? E nós não somos, na verdade, uma série de coincidências, aí chegamos, né, em toda essa evolução que o ser humano, né, dentro do aspecto maçônico, crê que existe uma força maior, certo? Independente da crença do irmão, daí a diferença, né?
a pessoa é da maçonaria, ele pode ser evangélico, ele pode ser um bandista, ele pode ser do candomblé, ele pode ser um católico romano, sem problema nenhum. Só que nas correntes religiosas, você fica, na verdade, preso às diretrizes daquela corrente. Não pode aceitar outras coisas, né? Claro, se você for uma pessoa que segue assim, de forma correta a religião, vamos pôr desse jeito, né? Na maçonaria é diferente por conta disso. Não é religião, como eu falei, não existe uma divindade, certo? Você pode pegar um irmão que crê no Deus judaico-cristão, mas também você pode pegar um irmão que crê em Odin, por exemplo, sem problema nenhum, sabe? Para nós isso não tem problema. Tem irmãos que são da Umbanda, por exemplo, que creem lá nas divindades da Umbanda, no panteão da Umbanda, e tem outros que são protestantes evangélicos que creem especificamente nas questões, né, limitadas à sua corrente religiosa, certo? Sendo bom, sendo mal, não vamos entrar no mérito dessa questão, né? Mas é assim que funciona. Bom, espero que nessas poucas palavras tenha mostrado aí duas estruturas, né, de como funciona uma corrente religiosa e como funciona uma corrente iniciática, da qual a maçonaria é uma legítima representante aqui no nosso mundo ocidental. Nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, coloque aqui embaixo, né, as suas ponderações, as suas reflexões a respeito disso aí que eu acabei de falar. Se você tiver dúvidas, coloque ali nos comentários. Não esqueça de dar o like, certo? Dê o seu like e também inscreva-se aqui. Se você não é inscrito, conheça o site. E o último, conheça aí o nosso grande parceiro, né? Sons para Libertar a Sua Mente. Beleza? Então espero você no meu próximo vídeo. Um fortíssimo e grande abraço.